No começo era grito de campanha, Centrão não, promessa estranha. Bolsonaro subiu batendo forte, chamando o bloco de velha política sem norte. Discurso simples, fácil de vender. O povo queria algo pra crer, mas o tempo cobra seu preço e a base some no Congresso. Aí surge Arthur Lira no caminho, acorda o selado bem mansinho. Ciro Nogueira vira ministro, o Planalto muda de registro. PP, PL, republicanos na mesa, Valdemar Costa Neto na defesa. O que era ataque vira aliança, quando a governabilidade balança. Quando o poder aperta a mão, o discurso pede revisão. Centrão virou sustentação, contrariando a pregação. Bolsonaro e seus aliados, abraçados com os criticados. O que era velha política virou prática estratégica. Hipocrisia é quando a fala não acompanha a sala. Emendas viram moeda forte, base se compra no lote. Orçamento entra na equação, transparência vira discussão. O que antes era tomar lá da cá, agora é governar como dá. A promessa muda de roupa quando a conta aperta a boca. O eleitor lembra do passado, do discurso inflamado. Acabar com isso tudo era o refrão repetido, mas a foto muda o cenário. Centrão agora é necessário, não é canção pra condenar, é pra comparar. Política exige escolha, mas coerência também olha. Não dá pra cuspir no chão e depois pedir a mão. Centrão virou sustentação, contrariando a pregação. Lira, Ciro, Valdemar, nomes que voltam a rimar. Hipocrisia não é mudar, é fingir que não mudou o olhar. Hipocrisia não é mudar, é fingir que não mudou o olhar. Em contraste, outro discurso assume coalizão sem disfarce nem perfume. Lula fala em base assumida, negociação explícita, sem negar o jogo político, sem vender mito heróico, dizer o que faz pra não virar cartaz. Que essa letra seja espelho do grito ao conselho. Prometer é fácil no palanque, difícil é sustentar o arranque. Centrão, poder e contradição ficam gravados na canção. Comparar é aprender, pra saber em quem crer. No palanque era guerra declarada, Centrão nunca frase ensaiada. Bolsonaro subia batendo no peito, prometendo romper com velho jeito. Chamava de fisiologismo, de atraso, de oportunismo. O povo cansado quis acreditar que dava pra mudar sem negociar. Mas Brasília não vive de discurso, vive de número no curso. A base faltou, a conta apertou e o roteiro se adaptou. Arthur Lira entra no jogo, acordo feito pouco a pouco. Ciro Nogueira ganha espaço, o Planalto muda o compasso. Quando a realidade chama alto, a promessa perde o salto. Centrão vira sustentação, contrariando a pregação. Bolsonaro agora aliado de quem antes era atacado. Hipocrisia não é compor, é negar que mudou o tom. PP, PL, republicanos na mesa, Valdemar Costa Neto na defesa. Emendas viram idioma comum, base se soma um por um. O que era toma lá da cá, agora tem outro nome pra chamar. A nova política se explica na prática que sempre fica. O eleitor lembra da fala antiga, da crítica dura, da briga. Isso tudo vai acabar, era fácil de rimar, mas a foto muda o cenário. Centrão vira necessário, não é canção pra condenar, é pra comparar. Política existe
mas coerência também, olha. Não dá pra cuspir no chão e depois pedir proteção. Centrão vira sustentação, contrariando a pregação. Lira, Ciro, Valdemar, nomes que voltam a soar. Hipocrisia é vender pureza e governar com esperteza. Em contraste, outro discurso assume coalizão sem disfarce nem perfume. Lula fala em base assumida, negociação explícita, sem fingir que é diferente do jogo que sempre foi presente. Dizer a verdade ao eleitor evita o choque posterior, ou que essa letra fique guardada como memória cantada do dia em que o discurso mudou, mas ninguém admitiu que mudou. Centrão, poder e contradição, fecham mais um refrão. Comparar é aprender pra saber melhor em quem crer. Era grito de palanque, dedo em riste. Centrão não, promessa que insiste. Bolsonaro batia no mesmo refrão. Velha política como vilã da nação. O povo ouviu, quis acreditar que dava pra governar sem negociar. Mas Brasília cobra pedágio quando a base some do mapa. A foto muda, o tom também. Arthur Lira parece bem. Ciro Nogueira cruza o salão, assento reservado no coração do poder. PPP entrou na equação. Valdemar Costa Neto na condução. O que era ataque frontal vira acordo institucional. Quando o poder pede maioria, a palavra pede geometria. Centrão vira sustentação, contrariando a pregação. Bolsonaro e aliados alinhados com quem antes era criticado. Hipocrisia negar a virada, como se a estrada não mudasse nada. Emenda. Emenda. É só uma gripezinha, a frase caiu quando o mundo inteiro pariu. Uma crise sem manual, mas consciência central. Bolsonaro minimizou o risco, transformou cautela em cisco. A palavra saiu do poder e ensinou muita gente a não temer. Cloroquina virou bandeira, atalho em vez de esteira. Aliados repetiam a linha, enquanto a evidência vinha. A ciência pedia tempo e dado, o discurso escolheu o improvisado. Quando o líder confunde opinião com orientação. Palavra também é política, e erro de fala multiplica. Gripezinha e cloroquina viraram marca da rotina do erro de comunicação, que custou confiança e união. Em contraste, Lula defendeu ciência, SUS, coordenação, vacina, dado e proteção. Resposta com responsabilidade e razão. Não é música pra prescrever, é pra lembrar e aprender que liderança pesa mais quando o risco é geral e voraz. A CPI escancarou o debate sobre método e combate. Não é vingança nem paixão, é lição de gestão. Quem fala do alto ensina, para o bem ou pra ruína. Quando a voz vem do poder, ela orienta o fazer. Gripezinha ficou como
capítulo abre no jornal. Quando surge o tema institucional, cartão, presente, vantagem, questão, o país pede explicação. Bolsonaro responde em versões, enquanto crescem as investigações. Aliados defendem a posição, a sociedade cobra prestação. Família entra no noticiário, casos paralelos no cenário. Rachadinha, imóveis, ligação, tudo vira interrogação. Não é um ponto isolado, é um conjunto observado. Quando o poder se fecha em si, a confiança começa a ruir. A linha entre público e privado precisa estar bem marcada. Corrupção vira discussão quando falta separação. Bolsonaro e aliados citados no debate que ficou gravado. Não é canção pra condenar, é pra lembrar e comparar. Em contraste, outro método se vê: transparência como dever. Lula fala de regra e rito, controle explícito, órgão forte, dado aberto, fiscalização por perto. Não é perfeição prometida, é governança construída. Democracia pede cuidado com o poder concentrado, sem regra clara e controle, o risco sempre recolhe. Corrupção fica no refrão, como alerta da nação. Bolsonaro, aliados e pressão, no centro da reflexão. Comparar é compreender que governar é proteger. Oi, que é Jorurinano, vovô de quem? Antes era discurso de ruptura no palanque, chegado toma lá da cá, promessa em destaque. Bolsonaro subiu falando em nova política, crítica dura, prática antiga. O alvo era claro no vocabulário, Centrão como símbolo do cenário. Mas o tempo passou, a base faltou e o roteiro mudou. Arthur Lira entra no tabuleiro, presidência da Câmara, novo parceiro. Ciro Nogueira assume o Planalto, acordo político em salto. PP, PL, siglas na mesa, Valdemar Costa Neto na defesa. O discurso muda o tom quando a governabilidade chama o som. Quando a prática encontra o poder, a promessa precisa se rever. Centrão virou base e sustentação, contraste com a antiga acusação. Bolsonaro e aliados na composição da política em negociação. Hipocrisia ou adaptação, o país pergunta a razão. Hey! Emendas ganham protagonismo, articulação, pragmatismo. O orçamento entra na conversa, transparência vira travessa. O que antes era crítica frontal vira acordo institucional. A nova política se explica no velho manual da prática. A retórica segue, mas o quadro mudou. Quem era inimigo aproximou. O eleitor percebe a virada entre promessa e estrada. Não é canção pra condenar, é pra comparar o que se dizia antes com o que se fez adiante. Governar cobra escolhas, nem sempre belas folhas, mas coerência também pesa quando a palavra vira promessa. Centrão virou base e sustentação, contraste com a antiga acusação. Bolsonaro, Lira, Ciro na equação, PP, PL na condução. Hipocrisia é quando o discurso não acompanha o percurso. Em contraste, outro método se apresenta, diálogo sem negar a conta. Lula fala em cola
como ela é, sem negar o que se quer. Coerência como motor roncando alto enquanto o país pedia comando. Motociata tomou a rua, o tempo foi passando. Bolsonaro escolhe o asfalto, a imagem, o sinal. Quando a crise exigia plano nacional, bandeira, buzina, selfie, transmissão. Enquanto faltava coordenação, a política vira desfile em dia crítico. Erro de prioridade vira símbolo público. Aliados seguem o comboio, aplauso vira apoio. Carlos Eduardo ampliando a cena, narrativa rodando na antena. Mas governar não é performance, é decisão que responda ao alcance. Quando o palco ocupa o lugar da gestão, a falha vira opção. Imagem não resolve crise e palco não substitui diretriz. Motociata marca o erro central, quando a forma vence o essencial. Bolsonaro preferiu mobilizar quando era hora de executar. Em contraste, Lula priorizava coordenação que entregava menos rua, mais solução, menos gesto, mais ação. A rua pode apoiar, é verdade, mas não paga a fatura da realidade. Emprego, vacina, inflação ficaram fora da condução. Não é canção pra suavizar, é pra apontar que liderança se prova quando decide, não quando posa. Popularidade é vento, responsabilidade é fundamento. Quem governa escolhe o foco e paga o custo do troco. Motociata ficou como alerta de prioridade invertida. Quando a imagem vira a meta, a resposta fica perdida. Ai, ai. Rapapapapapoi. Rapapapapapau. É só uma gripezinha, a frase caiu quando o mundo inteiro pariu. Uma crise sem manual, mas consciência central. Bolsonaro minimizou o risco, transformou cautela em cisco. A palavra saiu do poder e ensinou muita gente a não temer. Cloroquina virou bandeira, atalho em vez de esteira. Aliados repetiam a linha enquanto a evidência vinha. A ciência pedia tempo e dado, o discurso escolheu improvisado. Quando o líder confunde opinião com orientação, palavra também é política e erro de fala multiplica. Gripe, sim, cloroquina, viraram marcada a rotina do erro de comunicação que custou confiança e união. Em contraste, Lula defendeu ciência, SUS e coordenação, vacina, dado e proteção, resposta com responsabilidade e razão. Não é música pra prescrever, é pra lembrar e aprender que liderança pesa mais quando o risco é geral e voraz. A CPI escancarou o debate sobre método e combate. Não é vingança nem paixão, é lição de gestão. Quem fala do alto ensina, para o bem ou pra ruína. Quando a voz vem do poder, ela orienta o fazer. Gripezinha ficou como erro, cloroquina como atalho incerto. Lembra, é proteger pra não repetir e perder. Gripezinha ficou como erro, cloroquina como atalho incerto. Lembra, é proteger pra não repetir e perder.
No palanque era guerra declarada, Centrão nunca frase ensaiada. Bolsonaro subia batendo no peito, prometendo romper com o velho jeito. Chamava de fisiologismo, de atraso, de oportunismo. O povo cansado quis acreditar que dava pra mudar sem negociar. Mas Brasília não vive de discurso, vive de número no curso. A base faltou, a conta apertou e o roteiro se adaptou. Arthur Lira entra no jogo, acordo feito pouco a pouco. Ciro Nogueira ganha espaço, Planalto muda o compasso. Quando a realidade chama alto, a promessa perde o salto. Centrão vira sustentação, contrariando a pregação. Bolsonaro agora aliado de quem antes era atacado. Hipocrisia não é compor, é negar que mudou o tom. PPL, republicanos na mesa, Valdemar Costa Neto na defesa. Emendas viram idioma comum, base se soma um por um. O que era tomar lá da cá, agora tem outro nome pra chamar. A nova política se explica, na prática que sempre fica. O eleitor lembra da fala antiga, da crítica dura da briga. Isso tudo vai acabar, era fácil de rimar, mas a foto muda o cenário. Centrão vira necessário, não é canção pra condenar, é pra comparar. Política exige escolha, mas coerência também olha. Não dá pra cuspir no chão e depois pedir proteção. Centrão vira sustentação, contrariando a pregação. Lira, Ciro, Valdemar, nomes que voltam a suar. Hipocrisia é vender pureza e governar com esperteza. Em contraste, outro discurso assume coalizão sem disfarce nem perfume. Lula fala em base assumida, negociação explícita, sem fingir que é diferente do jogo que sempre foi presente. Dizer a verdade ao eleitor evita o choque posterior. Que essa letra fique guardada como memória cantada do dia em que o discurso mudou, mas ninguém admitiu que mudou. Centrão, poder e contradição fecham mais um refrão. Comparar é aprender pra saber melhor em quem crer. Bam 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 bam. Yeah 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 yeah. Oh, bam 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 bam. Era grito de palanque, dedo em riste. Centrão não, promessa que insiste. Bolsonaro batia no mesmo refrão. Velha política como vilã da nação. O povo ouviu, quis acreditar que dava pra governar sem negociar. Mas Brasília cobra pedágio quando a base some do mapa. A foto muda o tom também. Arthur Lira aparece bem. Ciro Nogueira cruza o salão, assento reservado no coração do poder. PPL entram na equação, Valdemar Costa Neto na condução. O que era ataque frontal vira acordo institucional. Quando o poder pede maioria, a palavra pede geometria. Centrão vira sustentação, contrariando a pregação. Bolsonaro e aliados alinhados com quem antes era criticado. Hipocrisia é negar a virada, como se a estrada não mudasse nada.
era grito de campanha. Centrão não, promessa estranha. Bolsonaro subiu batendo forte, chamando o bloco de velha política sem norte. Discurso simples, fácil de vender. O povo queria algo pra crer, mas o tempo cobra seu preço e a base some no Congresso. Aí surge Arthur Lira no caminho, acordo selado bem mansinho. Ciro Nogueira vira ministro, o Planalto muda de registro. PP, PL e republicanos na mesa, Valdemar Costa Neto na defesa. O que era ataque vira aliança, quando a governabilidade balança. Quando o poder aperta a mão, o discurso pede revisão. Centrão virou sustentação, contrariando a pregação. Bolsonaro e seus aliados, abraçados com os criticados. O que era velha política, burocrática, estratégica. Hipocrisia é quando a fala não acompanha a sala. Emendas viram moeda forte, base se compra no lote. Orçamento entra na equação, transparência vira discussão. O que antes era toma lá da cá, agora é governar como dá. A promessa muda de roupa quando a conta aperta a boca. O eleitor lembra do passado, do discurso inflamado. Acabar com isso tudo era o refrão repetido, mas a foto muda o cenário. Centrão agora é necessário, não é canção pra condenar, é pra comparar. Política exige escolha, mas coerência também olha. Não dá pra cuspir no chão e depois pedir a mão. Centrão virou sustentação, contrariando a pregação. Lira, Ciro, Valdemar, nomes que voltam a rimar. Hipocrisia não é mudar, é fingir que não mudou o olhar. Hipocrisia não é mudar, é fingir que não mudou o olhar. Em contraste, outro discurso assume coalizão sem disfarce nem perfume. Lula fala em base assumida, negociação explícita, sem negar o jogo político, sem vender mito heróico, dizer o que faz pra não virar cartaz. Que essa letra seja espelho do grito ao conselho. Prometer é fácil no palanque, difícil é sustentar o arranque. Centrão, poder e contradição ficam gravados na canção. Comparar é aprender pra saber em quem crer. Está sofrendo no torrão da cama. Sofrendo no torrão da cama. Antes era discurso de ruptura no palanque, chegado toma lá da cá, promessa em destaque. Bolsonaro subiu falando em nova política, crítica dura, prática antiga. O alvo era claro no vocabulário, Centrão como símbolo do cenário. Mas o tempo passou, a base faltou e o roteiro mudou. Arthur Lira entra no tabuleiro, presidência da Câmara, novo parceiro. Ciro Nogueira assume o Planalto, acordo político em salto. PP, PL, siglas na mesa, Valdemar Costa Neto na defesa. O discurso muda o tom quando a governabilidade chama o som. Quando a prática encontra o poder, a promessa precisa se rever. Centrão virou base, sustentação, contraste com a antiga acusação. Bolsonaro e aliado na composição da política em negociação. Hipocrisia ou adaptação, o país pergunta a razão. Estou sofrendo a boca da cor. Que emendas ganham protagonismo, articulação, pragmatismo. O orçamento entra na conversa, transparência vira travessa. O que antes era crítica frontal vira acordo institucional. A nova
mas o quadro mudou. Quem era inimigo aproximou. O eleitor percebe a virada entre promessa e estrada. Não é canção pra condenar, é pra comparar o que se dizia antes com o que se fez adiante. Governar cobra escolhas, nem sempre belas folhas, mas coerência também pesa quando a palavra vira promessa. Centrão virou base e sustentação, contraste com a antiga acusação. Bolsonaro, Lira, Ciro na equação, PP, PL na condução. Hipocrisia é quando o discurso não acompanha o percurso. Em contraste, outro método se apresenta: diálogo sem negar a conta. Lula fala em coalizão aberta, com regra explícita e alerta. Assumir a política como ela é, sem negar o que se quer, coerência comum. Motor roncando alto enquanto a crise pedia freio. Motociata vira o ato, virou meio. Bolsonaro no asfalto, imagem em primeiro plano. Mas o país pedia plano, fila de apoio, buzina, bandeira. Enquanto a conta crescia inteira, emprego, vacina, coordenação ficavam fora da transmissão. Aliados seguiam o trajeto, aplaudiam o gesto. Carlos Eduardo amplificando a cena, narrativa em plena antena. Mas governar não é desfile, nem governo se mede por perfil. Quando o palco toma a gestão, o erro vira decisão. Imagem não substitui ação, palco não resolve a nação. Motociata virou símbolo do erro, quando a forma venceu o zelo. Motociata virou símbolo do erro, quando a forma venceu o zelo. Motociata virou símbolo do erro, quando a forma venceu o zelo. Bolsonaro escolheu mobilizar quando era hora de governar. Em contraste, Lula priorizava a coordenação que entregava menos rua, mais solução. Menos gesto, mais execução. A rua pode apoiar, sim, mas não resolve o fim de uma crise que pedia comando. Planejamento e trabalho não é canção pra demonizar, é pra apontar que liderança se prova quando decide, não quando posa. Governar é assumir o custo de escolher o justo, sem confundir popularidade com responsabilidade. Motociata ficou como alerta de prioridade invertida. Motociata ficou como alerta de prioridade invertida. Quando a imagem vira meta, a resposta fica perdida. Motor roncando alto enquanto a crise pedia freio. Motociata virou ato, virou meio. Bolsonaro no asfalto, imagem em primeiro plano. Mas o país pedia plano, fila de apoio, buzina e bandeira. Enquanto a conta crescia inteira, emprego, vacina, coordenação ficavam fora da transmissão. O aliado seguiam o trajeto, aplaudiam o gesto. Carlos Eduardo amplificando a cena, narrativa em plena antena. Mas governar não é desfile, nem governo se mede por perfil. Quando o palco toma a gestão, o erro vira decisão. Imagem não substitui ação, palco não resolve a nação. Motociata virou símbolo do erro, quando a forma venceu o zelo. Bolsonaro escolheu
A rua pode apoiar, sim, mas não resolve o fim de uma crise que pedia comando. Planejamento e trabalho não é canção pra demonizar, é pra apontar que liderança se prova quando decide, não quando posa. Governar é assumir o custo de escolher o justo, sem confundir popularidade com responsabilidade. Motociata ficou como alerta de prioridade invertida quando a imagem vira a meta. A